A perda gestacional é uma realidade mais comum do que muita gente imagina. Estima-se que cerca de 15 a 20% das gestações terminem em aborto espontâneo, sem contar as perdas que acontecem antes mesmo da descoberta da gravidez. Mas apesar de ser algo frequente, isso não diminui a dor de quem passa por essa experiência. Marcela sabe bem o impacto de uma perda gestacional. No quarto mês de gravidez, ela se despediu do Bento, um momento que descreve como um luto intenso e solitário. Para ela, não foi apenas um evento médico, mas o fim de uma história que já estava sendo escrita com expectativas, planos e muito amor. Eu acho que as mulheres têm essa dor muito silenciada, né? Nós, como mulheres, somos silenciadas em muitos aspectos na nossa vida, mas a dor do luto materno, a dor do luto perinatal, seja ele uma perda gestacional, uma perda neonatal, um bebê que acaba partindo um pouco depois, enfim, mesmo filhos que se vão quando mais velhos, né? É uma dor que a gente luta muito sozinha, assim, sabe? Sempre tem alguém para te falar, não, mas acontece, comigo aconteceu, com outras aconteceu, daqui a pouco você engravida de novo, tá tudo bem. Não tá tudo bem. A gente precisa falar que não tá tudo bem. E as mulheres precisam se permitir falar sobre isso e sustentar o desconforto do outro. O luto gestacional é um tema que precisa ser tratado com sensibilidade. Profissionais de saúde e rede de apoio devem estar preparados para acolher essas famílias de forma humanizada. A Câmara Legislativa discute atualmente um projeto de lei que tem exatamente esse objetivo. A lei propõe ampliar o atendimento em leitos ou alas separadas para mulheres que tenham sido diagnosticadas com óbito fetal, aborto espontâneo ou que estejam aguardando o ato médico para a retirada do feto. Elas deverão ficar em um setor diferente das mães com recém-nascidos. O projeto também garante a oferta de acompanhamento multiprofissional, inclusive psicológico e psicossocial, para estas mães desde o momento da internação hospitalar. O deputado Max Maciel é um dos proponentes do projeto, ao lado da deputada Deise Amarílio. A ideia é que a gente pudesse ter um espaço reservado para essas mulheres que tiveram perda gestacional, porque ela acaba tendo um sofrimento dobrado, duplicado, né? A perca e depois aquela conviver com um ambiente onde outras mães estão lidando com seus filhos, amamentando, sentindo ali o cheiro, o choro, às vezes tem leite consigo e tem que ficar amamentando o outro. Isso gera uma dor muito grande para a mulher, então a gente pensou uma proposta que desse, primeiro, um lugar reservado para ela, garantir o seu luto. Segundo, um apoio psicológico para que ela pudesse entender o que aconteceu, ter esse espaço também de saúde mental, para que elas também garantir ali um enterro simbólico, né, da sua criança, enfim, dar uma humanizada no tratamento das mulheres que tiveram perda gestacional, que hoje estão dentro do mesmo ambiente. Isso acaba trazendo uma série de outros transtornos, inclusive futuro. Então, o projeto visa essa discussão e visa esse olhar. Esta psicóloga especialista em atendimento a gestantes concorda com a importância do projeto, especialmente com o acolhimento em alas separadas. Acaba tendo uma mistura muito grande, né? Porque a tristeza pode afetar quem está vivendo um momento de alegria, e a alegria pode afetar e muito quem está vivendo a tristeza profunda, né? Então, quando a gente fala em luto, o ideal é realmente ter cada um no seu cantinho, né? Para ela poder, no momento de introspecção, de perguntas, de questionamento, de muito choro, de muita tristeza, ela tenha aquele espaço dela respeitado. Para muitas mulheres que passam por uma perda gestacional, encontrar formas de ressignificar essa experiência pode ser fundamental no processo de luto. Em vez de esquecer ou seguir em frente como se nada tivesse acontecido, algumas mães escolhem manter viva a memória do filho perdido, incluindo-o de alguma forma na história da família. Para Marcela, essa foi a maneira que encontrou de lidar com a dor da partida de Bento. Ao reconhecer a existência dele, falar sobre o que viveu e permitir-se lembrar com carinho, ela transformou o sofrimento em uma conexão que continua, mesmo na ausência. Eu acho que é fundamental a gente honrar a memória desses filhos breves, né? Porque eles fazem parte e a gente precisa falar sobre eles na nossa família.
a gente precisa colocar essa nossa cicatriz, assim, sabe? Porque depois que uma mãe perde um filho, ela nunca mais é a mesma mulher. E a sociedade espera que a gente seja. Eu acho que, na verdade, depois de ter ressignificado muito essa história, depois de trabalhar com mulheres hoje também e de entender que a dor é uma ferramenta de cura, né? De transformar realmente a dor em cura, eu acredito que passar por isso de forma consciente é, na verdade, uma forma da gente se transformar completamente. No bom sentido, sabe? Então, a gente tem essa cicatriz, a gente sempre vai ter essa cicatriz, mas se a gente olhar para essa história, honrar essa história e se permitir sentir o que vem nesse luto, a gente nunca mais é a mesma, e isso é maravilhoso e muito potente.